Olá pessoal, estamos aqui hoje para fazer mais uma live, né? Essa live ela traz um tema bastante importante em função do trabalho que nós estamos fazendo com as crianças e com os adolescentes e até com os adultos novos, né? É uma live onde nós vamos falar sobre os pais e mães narcisistas, né? O impacto dessa tipologia no desenvolvimento da criança, do adolescente e do próprio adulto, né? E vamos falar um pouquinho sobre o tratamento de EMDR dentro do contexto desses pacientes, tanto desses pais e mães narcisistas, como também a gente vai falar um pouco sobre as crianças e adolescentes quando elas entram no nosso contexto, né? Então a gente vai começar essa live hoje falando sobre esse tema que tem sido assim um objeto de trabalho bastante importante nos nossos consultórios, né? Porque o pai e a mãe narcisista nem sempre chega ao consultório para se tratar, né? Isso é muito curioso. Normalmente eles trazem os filhos com queixas diversas, né? Que estão associadas ao que esses filhos vivem, tá? Muitas vezes os filhos vivem situações bastante importantes e importantes negativamente, né? Que eu falo, onde tem alguns tipos de características de fobias, de medos, de traumas, e esses pais agregam, né, todo esse movimento a coisas que as crianças vivem fora de casa. É muito interessante que esses pais, ou barra mãe, né, nem sequer eles se dão conta de que essas queixas estão intimamente ligadas ao comportamento parental, né? Que esse comportamento parental, desde que eu comecei a estudar o comportamento parental, eu vou contar um pouco a vocês como foi isso. Quando eu comecei a trabalhar com criança e com adolescente, eu senti uma necessidade de fazer um curso de terapia familiar. Oi, Eda, boa noite, querida. Prazer ter você aqui. E na hora que a gente começa a atender esses pais, a gente começa a ficar incomodado, porque nem sempre o pai é aquele que a gente tem uma entrada positiva, ele ouve o que você fala. E aí eu fui estudar o papel parental, né? Eu fiz 3 anos, um curso de terapia familiar, e depois eu fiz um mestrado e um doutorado nessa área, trabalhando o papel parental, né? Fiz uma pesquisa assim bem robusta no mestrado, pesquisei mais de 1.500 pais, né? Primeiro trabalhando com sociodramas, depois fiz várias entrevistas individuais, fiz muitas observações do papel parental sendo desempenhado. Então, assim, uma das coisas que realmente me impactou foi entender o comportamento narcísico, né? Eu tive a grande oportunidade, né? Eu sou terapeuta sistêmica, eu tenho o curso de terapia familiar, eu tenho um mestrado e um doutorado nessa área, fiz um curso de terapia do esquema e tive a grande honra de acompanhar todo o trabalho da doutora Wendy Berhari. A doutora Wendy Berhari, ela é uma grande especialista na área do narcisismo, né? Ela é uma psicóloga e ela pesquisa bastante, então isso para nós traz uma tranquilidade muito grande do que a gente está fazendo com o nosso paciente, né? O termo narcisista, para quem não sabe, é derivado do Narciso, que segundo a mitologia grega era um belo jovem que despertou o interesse de uma mulher, mas ele foi rejeitado nesse amor e por isso foi condenado a apaixonar-se pela própria imagem refletida na água. Narciso não aguentou e acabou cometendo suicídio. Posteriormente, a Mãe Terra o converteu em uma flor, o Narciso, né? Isso é o que a mitologia grega traz.
E ele morre porque ele olha somente para si mesmo, né? E esse é o grande perigo de quem dedica a vida para satisfazer somente os seus próprios desejos, né? É aquele que precisa de ajuda, é quem admira exageradamente a sua imagem e nutre uma paixão excessiva sobre si mesmo. Então é muito interessante a gente começar a estudar, né? Eu estudei com a doutora Wendy Berhari e ela traz algo muito interessante. Eu vou trazer várias coisas que eu aprendi com ela. Uma delas é que o indivíduo narciso, né, seja ele a mãe ou o pai, ele traz esquemas iniciais bem desadaptativos, né, de desconfiança e abuso, de privação emocional, né, de vulnerabilidade, de defectividade e vergonha, tá? Isolamento social, busca de aprovação, eles têm muito, de fracasso, subjugação, padrões inflexíveis, arrogo e grandiosidade, né? E eles podem aparecer raramente com padrões de vulnerabilidade, muito raramente, né? Então a doutora Wendy traz que a origem do narcisismo ela está enfocada nos limites insuficientes, tá? Que isso para nós é muito importante, nós psicólogos observarmos isso, né? Ele foi treinado para usar a manipulação, tá? Ele tem aquelas questões de aprovação condicional, tá? Tem uma dificuldade muito grande relacionada à rejeição e exclusão social, né? Isso faz dele ter comportamentos extremos nas situações mais pesadas, né? As necessidades infantis no narciso, segundo a doutora Wendy Berhari, eles têm carência, são necessidades infantis não supridas no narcisismo. É o amor incondicional e atenção, acolhimento emocional e afeto, aceitação e elogios, empatia e entendimento, limite realista e confiança. Então, o que é que esses indivíduos fazem? Né? Eles podem ser pessoas definidas como pessoas que são excessivamente preocupadas com questões de adequação pessoal, poder, prestígio e vaidade. Já dizia o autor Milon em 1996. Então, a gente tem visto muitas pesquisas dentro dessa área. Se vocês tiverem curiosidade, eu vou botar aqui o telefone da o Instagram da doutora Wendy Berhari, para vocês poderem procurá-la e segui-la. Ela é absolutamente fantástica, tá? Eu tenho seguido bastante ela trabalha com a terapia de esquemas, mas ela traz para nós um olhar sobre o narcisismo bastante importante. Então, o narcisismo, ele parte de 3 perspectivas diferentes. O comportamento do indivíduo narcisista, e vejam isso em relação a uma mãe que tem uma interação extremamente refinada com a filha e filho desde que eles nascem, muito próxima, né? Tem os padrões de relações objetivais bastante desenvolvidos, né? Mas o aspecto fenomenológico do narcisismo é bem importante. Por quê? Porque é nesse aspecto onde nós entramos como terapeutas de MDR para a gente entender, a gente psicoeducar a tipologia narcisista de uma maneira adequada, né? A causa desse transtorno é desconhecida, né? O que a gente sabe é que é um transtorno mental, tá? Que resulta de uma combinação de fatores, entre eles o próprio ambiente que a pessoa vive e das relações que a pessoa possui, né? As relações que as pessoas, de uma certa forma, desenvolvem durante a vida, né? Existe uma diferença
que é bem importante a gente conceituar, né? Primeira coisa, é importante a gente entender o que é um transtorno de personalidade narcisista. É uma desordem de personalidade, tá? É aquela preocupação que o indivíduo tem de ser grandioso, o exibicionismo, o sentimento de indiferença em relação ao outro, a ausência de empatia, ela é muito comum. A incapacidade de se relacionar são aspectos muito característicos do narciso, né? Então, quais são as características do transtorno de personalidade narcisista que tem sido estudada, né? Uma intensa autoconcentração e um self muito inflado, uma busca incansável, né, pelas próprias necessidades de se preocupar com o próximo, sem se preocupar com o próximo, óbvio, uma autoestima e insegurança, eu preciso detonar o outro para eu poder aparecer, né? Uma dependência de afeto e de amor do outro e ao mesmo tempo não se preocupa com a necessidade do outro e uma sensação de direito e exigência da admiração constante e excessiva do outro em relação a ele, né? Então, o narciso ele tem um exagero em conquistas e talentos, né? Mas eu vou explicar um pouco para vocês a diferença dos traços narcisistas e dos transtornos narcisistas, né? Quando a pessoa apresenta traços narcisistas, não necessariamente ela pode ter o transtorno. Algumas características do narcisismo estão presentes em nós, o que significa que em um momento ou outro a gente é egoísta, a gente busca as necessidades que não conseguimos ficar atentos às necessidades do outro, quando a gente está em cima das nossas necessidades. O transtorno, ele é diagnosticado quando o indivíduo apresenta um conjunto de características e um funcionamento que não depende de um contexto específico, mas é um modo de funcionamento que o sujeito não consegue deixar de ser. Então ele não olha para o outro, ele não está preocupado com o outro, ele só quer saber de si próprio. Então tudo isso caracteriza o transtorno narcisista. Então existe essa diferença que é importante a gente pontuar para vocês, né? E aí eu digo para vocês, isso a gente falou um pouco sobre o narcisismo de uma maneira geral, mas o nosso tema hoje aqui é falar sobre as características dos pais e mães narcisistas, né? Você imagine crescer em uma casa onde um dos pais não consegue realmente amar você. Onde toda vez que você olhou para ele ou para ela, procurando encorajamento, ele ou ela disse que você não ia conseguir fazer aquilo que você estava tentando. Uma mãe que viu cada ato de independência da filha como uma ameaça e encarou cada realização da filha com uma situação de inveja, em vez de ter alegria ou elogio. Vocês pensam que isso não existe? Gente, nós temos visto com frequência a tipologia narcisista. Eu trabalho numa clínica pediátrica, onde a gente tem uma quantidade enorme de pacientes e dentre os pais desses pacientes eu já me deparei, que eu vou falar sobre algumas das mães narcisistas que eu me deparei, que fizeram uma diferença para o meu olhar sob o ponto de vista do tratamento do filho da mãe ou pai narcisista, né? Então, imagine você crescer com uma mãe que elogia você diante dos outros, mas quando está na tua frente te detona. Isso é um traço extremamente comum, né? Os meus pacientes falam isso, né? Mas é engraçado, a minha mãe, quando eu olhava, ela estava elogiando. Ai, porque minha filha fez isso, se formou nisso, né? Adultos, né? Então, esse contexto adentra a adolescência, adentra a fase adulta, né? Uma mãe que num dado momento te diz que você deve fazer algo diferente e quando você faz e você se dá bem, ela te recrimina por isso. Em vez
das pessoas, essas mães, em diversas situações, ter a sensação de que está amando o filho tem a sensação de que o pai e a mãe não amam ele. Então isso é muito grave, né? E uma das outras características que a gente pode trazer é que no dia a dia o filho se sente manipulado como se fosse objeto do seu pai e da sua mãe. Há 2 semanas atrás eu fiz uma live sobre a tipologia dos pais, né? E a tipologia parental. E eu disse para vocês que eu não iria estar trazendo a tipologia dos pais narcisistas, porque eu iria fazer essa live hoje, né? Então, assim, os pais narcisistas, eles têm uma tipologia muito característica. São pais que estão descritos em livros, tá? Estão descritos em livros. Então, essa tipologia é uma tipologia muito grave, porque os pais tratam os filhos bem quando eles querem ter um retorno com isso, com esse tratamento, né? Eles fazem o filho calar, não ter voz em nenhum momento, somente o filho ter vontades e interesses do pai, desde que elas sejam atendidas, né? Esses pais têm comportamentos divergentes na frente dos outros e a sós com os filhos detonam, né? Isso é, para mim, um dos comportamentos mais graves, porque hoje eu estava atendendo um casal que eles fazem um trabalho de dupla mensagem com um filho pequeno. E eu disse para eles que a dupla mensagem é psicotizante. A gente pode ler em livros alguns casos de esquizofrenia. Quando são avaliados, eles trazem dentro dos sintomas que o indivíduo apresenta ter vivido duplas mensagens durante a vida. Então isso é muito grave, né? E a gente tem que estar muito atento a isso, certo? Esses pais, eles têm comportamentos mentirosos para acobertar os descontroles verbais deles, né? Tem vários filmes, eu vou colocar, depois que eu terminar a live, eu vou colocar para vocês o nome de alguns filmes para que vocês possam assistir, vocês possam identificar, porque o mais difícil no trabalho com filhos de pais narcisistas é você diagnosticar a tipologia parental. Mas a gente tem aqui algumas características, né? Essas características fazem parte do meu mestrado e eu vou trazer para vocês, né? Que a gente fez uma tabela onde a gente traz as características importantes dos pais permissivos, dos pais democráticos, dos pais autoritários e dos pais narcisistas. Então, esses pais, eles são questionadores. Eles invalidam, desvalorizam e descartam os ganhos e as conquistas dos filhos, né? Isso é muito grave. Eles não permitem a ajuda dos filhos, principalmente para dizer aos outros que ele faz tudo sozinho e que os filhos são ingratos. Esse comportamento parece muito, né? Eles sempre se envolvem em situações familiares disfuncionais e se mostram injustiçados e não compreendidos. É isso que eu acabei de falar, né? Eles se fazem de vítima, eles desempenham esse papel de vítima naquele momento que isso acontece. Eles são abusadores psicológicos, né? São abusadores psicológicos e têm a competência de fazer com que o filho se sinta pequeno, sozinho, inseguro e depreciado. Eles não conseguem dar um apoio emocional, afetivo, psicológico e nem financeiro para os filhos, né? Normalmente são obcecados pela própria imagem e o foco dele é a aparência física e não estar emocionalmente bem. Quando a gente olha, a gente diz, gente, isso não existe. Isso existe. E você vê a tipologia completa quando você atende, né? Depois que eu falar sobre isso, eu vou citar o exemplo de uma mãe narcisista que eu atendi na clínica que eu trabalho. Esses pais, eles geram filhos
com bastante dificuldades, porque eles prejudicam os filhos em todas as esferas da vida. A criança nasce sem ser amada, cresce convivendo com repetidas humilhações, que isso é muito grave, com ataques à autoestima e agressões verbais e até mesmo agressões físicas, né? Quando o pai narcisista tem mais de um filho, normalmente ele coloca um deles como o menino ideal, o menino de ouro, o menino perfeito, e o restante como bode expiatório. Normalmente, os filhos perfeitos, eles tendem a repetir os padrões dos pais e também, pelo que a gente conhece, né, da repetição transgeracional de traumas, a gente conhece que isso é possível. Se eu vivo dentro de um contexto de um pai que trata os filhos de uma maneira extremamente negativa e eu sou bem tratado, eu começo a observar aquele comportamento de meu pai e eu acho que aquele comportamento é o mais correto. Então é muito importante que a gente esteja atento a isso, né? De acordo com a Clínica Mayo, que é uma grande referência nos Estados Unidos, é uma organização americana, né? Eles têm um serviço de pesquisa médica hospitalar muito assim, importante. O distúrbio de personalidade narcísica, ele é definido como distúrbio mental, em que a pessoa tem um senso inflado de sua própria importância, uma necessidade imensa de profunda admiração e tem uma falta de empatia pelos outros muito grande. Por trás dessa carapaça existe uma ultraconfiança fragilizada, uma autoestima rebaixada, que é vulnerável à menor autocrítica, né? O pai e a mãe narcisista, quando eles são criticados principalmente, eles não sabem o que fazer. Eles fazem muito, eles até podem ter comportamentos muito errados. E eu vou contar agora o exemplo dessa mãe que eu tratava um filho que tinha uma queixa de gagueira muito forte, muito séria. A criança tinha 3 anos e tinha um emocional extremamente lábil. E eu fiz um trabalho com um protocolo de histórias maravilhoso com essa criança. Essa criança parou de gaguejar. Depois de uns 4 ou 5 meses, a criança ainda estava trabalhando comigo. Essa criança chega completamente gago. E aí eu pergunto para ele o que aconteceu. Ele diz a mim que começou a chorar, 3 aninhos. E ele me disse que ele queria ir morar com a avó dele. E eu perguntei por quê? Porque a minha mãe bate muito em mim. E aí eu fui conversar com a mãe. Chamei ela na minha sala. Ela não entrou na minha sala, ficou na porta. E eu disse, olha, eu acho que você sabe que teu filho ficou super bem da gagueira. Mas uma das coisas que podem propiciar essa insegurança dele na fala é essa situação de violência que ele está vivendo em casa, de você bater nele e tal. Ela olhou na minha cara e disse assim, quem é você para dizer como eu tenho que tratar o meu filho? E eu disse, olha, eu sou a psicóloga que você procurou para eu ajudar seu filho a tratar da gagueira dele, né? Essa moça, ela teve um comportamento extremamente... Essa moça era uma pessoa bem formada, mas ela teve um comportamento característico de um narcísico, né? Ela tentou ser o centro das atenções, começou a falar alto, né? Ela começou a menosprezar a minha pessoa como profissional, né? E assim, isso porque eu fui muito bem indicada pelo pediatra dos filhos dela, né? Ela exagerou em cima daquela situação de uma maneira enorme. Quando ela acabou de falar que assim, ela estava numa sala de espera, ela não quis entrar na minha sala. Quando ela acabou de falar, eu disse a ela, a partir de hoje eu não atendo mais o seu filho. Porque eu não admito falta de respeito como é esse que a senhora fez aqui comigo.
mas eu oriento a senhora a procurar uma ajuda para ele. Entrei, fechei a porta e ela foi reclamar com o médico da clínica. Então, para vocês verem que o narcísico ele não tem limites, né? Mas eu não atendi mais o filho dela. Porque se existe uma coisa na minha profissão, com criança, adolescente, adulto, casal e família, que eu tenho claro exercendo a minha profissão, é que eu não admito falta de respeito. E isso é um limite que eu coloco. Eu trato todos os meus pacientes muito bem, mas eu não admito a falta de respeito. E ela realmente teve que buscar uma outra ajuda. Apesar de eu ter ficado tristérrima, que eu adorava o filho dela, né? Mas essas coisas acontecem, né? A gente tem perdas na nossa vida profissional também. Então, a pessoa que exibe esses traços de uma maneira patológica, ela tem um traço de personalidade narcísica, né? Os comportamentos são sempre os mesmos. Quer ser centro das atenções, tem baixa estima rebaixada, a autoestima rebaixada, aí detona a estima do outro, é obcecado consigo mesmo, acredita que tudo que ele fala é o que está em voga, exagera em tudo, né, o que ele faz, como nas habilidades, na conquista, tudo do narcísico é melhor do que o outro. Tem uma dificuldade enorme de controlar as emoções negativas, né, como a insatisfação, como a insegurança, a raiva, a culpa e a vergonha, que isso gera nos filhos um grande problema, porque os filhos também se veem dentro dessa situação de sentirem raiva, sentirem culpa também, né? Possuem ideais assim perfeccionistas, inflexíveis e superficiais, e exigem dos filhos isso, né? Não sei se vocês já tiveram, mas eu já tive casos de mães narcísicas, né, que queriam, porque a mãe narcísica acha que o filho tem que fazer aquilo que ela quer que ele faça. Se o adolescente resolveu fazer vestibular para medicina e essa mãe achar que o filho tem que ser advogado, ela vai infernizar o juízo dele até ele ceder. Quando ele cede? Quando antes disso ele não sai fora de casa. Porque isso é muito grave, né? A gente sabe disso. Quais são os fatos que trazem para nós algumas comprovações realmente preocupantes, né? O transtorno de personalidade narcisista é encontrado em 1% da população geral. Então, se a gente for pensar na população brasileira, que hoje está em torno de 215 milhões de pessoas, a gente estima 3 milhões de pessoas narcísicas, pelo menos, né? Sendo que na população clínica o narcisismo é o diagnóstico que vai de 2% a 16% dos casos de transtornos mentais. É muito comum as pessoas narcísicas desenvolverem dependência de álcool e drogas, né? O narcisismo também tende a ocorrer comorbidamente com a depressão. Então, isso é algo que a gente faz, que a gente olha de uma maneira bastante importante. Por quê? Porque o nosso paciente que apresenta uma tipologia narcisista, ele vai, aos poucos, fazendo um embotamento afetivo, né? Quando os filhos de pessoas narcísicas, de mães narcísicas principalmente, eles crescem, né, num ambiente hostil, num ambiente desesperador, e eles se tornam adultos, eles precisam aprender que existe uma diferença entre o amor real e o amor narcísico. Porque senão ele não consegue desenvolver nenhum tipo de relação mais grave, uma relação mais sedimentada com um parceiro ou com uma parceira, né? Então isso é muito importante, né? Isso vai incluir aceitar o fato de que eles experimentaram realmente um abuso emocional durante a vida. Depois disso, é uma batalha enorme para as crianças aceitarem que as ações narcísicas de seus pais não são culpa ou responsabilidade delas. Que isso é algo que eu daqui a pouco vou trazer no tratamento com MDR, tá?
Então, se o relacionamento continuar, os filhos adultos de pais narcisistas precisam estabelecer limites claros e firmes e se ater a eles, né? Muitos filhos adultos acham que a opção mais fácil, tá? Mais fácil mesmo e mais saudável é romper completamente com o relacionamento. Muitos pais narcisistas. Casos de mãe narcísica e pai submisso também adoece o filho, Ieda, com certeza. Por quê? Porque a mãe narcísica, ela não controla só os filhos, ela também tenta controlar o marido, né? E isso a gente vê muito claramente quando a gente entra num processo de tratamento com criança ou com adolescente, né? As crianças que são criadas por pais narcísicos, eles crescem com a sensação de que nunca conseguirão agradá-los. Eles são constantemente menosprezados e tratados como se nunca fossem bons o suficiente. Para um pai narcísico, a criança precisa ser muito boa, precisa ser perfeita, né? Você deve conhecer alguma pessoa com tipologia narcísica, né? Eu conheço, tá? É sempre uma pessoa reconhecida pelo sucesso, exigente, crítica, competitiva em relação às áreas da vida, familiar, social, profissional, com padrões muito altos de desempenho. Busca sempre aprovação, admiração, a superioridade em todos os aspectos. E o que é que elas fazem? Elas fazem um movimento muito sério, né, de detonar os filhos, né? Pode ser o pai ou a mãe, tá? Aqui nós estamos falando da tipologia parental, porque os pais também têm essa tipologia muito forte. É certo que um grande número de mães narcísicas a gente vê com muito mais frequência, porque as mães procuram ter um domínio maior sobre os filhos, né? Olha, são frases muito encontradas nos nossos consultórios, né? Eu anotei aqui algumas que eu ouvi essas semanas, né? A minha mãe sempre criticou muito as minhas falhas, nunca elogiou o meu sucesso, dizia sempre, isso é sua obrigação. O meu pai, que era empresário, sempre me disse, que se eu não superasse ele, eu seria um fracassado. Então, esse movimento dentro da tipologia narcisista, ela é muito grande, né? Então, é muito importante nós estarmos ligados nesse contexto. Por quê? Porque a gente fazendo isso, nós estamos preparados para fazer com que essas crianças que não se sentem ouvidas, reconhecidas em sua individualidade, que são sempre julgadas, que elas possam crescer com uma outra impressão delas mesmas. Mas é muito importante que quando a gente atende criança e adolescente, nós tenhamos o cuidado. Ainda hoje eu falei com uma colega o quanto é importante da gente observar a tipologia parental. É certo, quando eu estudei o papel de pai e mãe, a gente observa que nem sempre as pessoas trazem uma tipologia parental pura, né? Essa tipologia, ela pode ser mesclada. Um pai pode ser muito autoritário e ele ter características democráticas. O pai pode ser muito um pai pode ser muito permissivo e ter características autoritárias em algum momento. Então a gente pode, de uma certa forma, olhar essas características e conversar com os pais sobre elas. Por quê? Porque na hora que você conversa, e a minha orientação para vocês é uma orientação de quem estudou o papel de pai e mãe durante 13 anos, tá? É você nunca dizer a esse pai ou essa mãe que eles estão errados, né? Como é que você pode fazer essa intervenção? Você vai trazer os comportamentos negativos e você vai dar sugestões desse pai e essa mãe pensarem em comportamentos diferentes que possam ajudar o filho a construir uma forma de comportamento diferente, né? Eu gosto bastante
né, de trabalhar assim, porque eu consigo uma aliança com os pais. A mãe narcísica, ela é muito mais difícil de trabalhar do que o pai. Porque a mãe, ela também entra num processo de competição com o terapeuta. E isso é muito grave, né? Eu falei para vocês, nós vamos falar um pouquinho agora do tratamento com MDR, tá? Eu falei para vocês que os terapeutas de MDR que tratam pessoas com características narcísicas dentro do modelo do processamento adaptativo de informação, aquele aspecto fenomenológico, ele é muito importante, porque o processamento adaptativo de informação visa especificamente os sentimentos indesejados e as experiências subjetivas infelizes dos nossos pacientes. Então, se a gente olha por esse lado, fenomenologicamente, as pessoas narcísicas podem serem descritas como excessivamente focadas e protetoras de uma imagem altamente valorizada de si mesmo. Olha que loucura isso, né? Essa imagem, muitas vezes, ela é uma imagem idealizada, né? E é importante que a gente, quando esteja dando as orientações, a gente evite falar sobre isso, que ela tem uma imagem distorcida sobre ela mesma, porque é o que acontece, né? Essa autovalorização excessiva, aquela atitude de superioridade, né? Aquela coisa de não obedecer regras, das regras serem ditadas por essa mãe ou por esse pai. Então a gente tem que ter muito cuidado, principalmente na fase inicial do trabalho. O setting terapêutico, para mim, é algo extremamente importante, porque o setting terapêutico e a fidelidade terapêutica é uma coisa importante, né? A fidelidade no sentido de a mãe começar a acreditar que o terapeuta pode ajudá-la. Por isso você não pode dizer nunca a um pai ou a uma mãe que ele está cometendo um erro grave. Vocês dizem assim, gente, será que se você fizesse dessa forma, você não teria um retorno do seu filho diferente? Mas eu não digo que um pai ou uma mãe está errada por hipótese nenhuma. Tá? Sabe por quê? Porque, principalmente as mães narcisistas, se você diz que ela está errada, ela vai desenvolver um esquema de competição com o terapeuta. E isso vai gerar um comprometimento bastante grave, né? Então, os terapeutas geralmente precisam estar cientes de que o narcisismo causa um dano, né, para a criança e para o adolescente, né? As pessoas narcisistas, elas não vêm para terapia. O pai e a mãe não vêm. A gente precisa fazer algo para mostrar que aquela atitude, jamais diga ao Wendy Verhari falar isso, a um pai narcisista que ele é narcisista. Por quê? Porque ele vai simplesmente checar a sua idoneidade terapêutica. Então isso é muito importante, né? Quais são os esquemas que o pai narcisista e a mãe narcisista utilizam de uma maneira muito, muito grave? Há os modos criança, né, que muitas vezes ele ativa, os modos de coping disfuncionais, ele ativa muito, os modos de vozes críticas e demandantes, o Wendy Verhari traz muito isso. Eu convido vocês a conhecerem o trabalho da Wendy Verhari, é fantástico. Tá? Eu tenho alguns vídeos dela na internet que vocês podem assistir, que é muito bom, né? Mas ele tem, entre aspas, um adulto saudável transitando por dentro das situações de vida, né? Não se afronta os narcisistas, mas pode se fazer espelho sim, Valmir. Por quê? Porque você fazendo o espelho, você pode mostrar para ele algo que ele não vê. Então, quem sabe trabalhar com a técnica do espelho é muito legal. Eu trabalho porque eu sou psicodramatista e a gente tem essa nuance, né, que é muito importante. Mas, voltando para o MDR, é importante que a gente saiba que o cliente que tem traços narcísicos,
ele tem uma perspectiva diferente, né? Que a gente tem que levar em conta a experiência dele com ele próprio e a experiência dele com o outro. E a consciência que ele tem em termos do estilo narcísico, poder se posicionar dentro do setting terapêutico, né? É importantíssimo nós, terapeutas, nos colocarmos no lugar. Eu já tive algumas supervisionandas que me disseram assim: eu não vou atender essa mãe, eu não vou atender esse pai. E eu convido vocês a fazerem uma reflexão disso. Quanto mais comprometido é um pai e a mãe, mais eu quero atender. Por quê? Porque eu sei que aquele pai e aquela mãe está gerando uma dificuldade muito grande para os filhos. E isso é muito ruim, né? Então, a gente pode pensar no narcisismo como um problema emocional que muitas vezes está muito bem escondido, né? Muitas vezes essas pessoas narcísicas têm traumas muito graves, né? Isso a gente sabe, né? A visão dos outros em relação a elas muitas vezes são prejudicadas porque eles não se mostram como eles são, tá? As pessoas narcísicas colocam muita energia, não em se adaptar, mas em parecer exemplares, melhores do que as outras. Então isso acontece no setting terapêutico. Então a maioria das pessoas, gente, faz um movimento muito sério, porque elas fazem com que as defesas de quem está trabalhando com elas sejam ativadas durante muitos momentos, né, com sentimentos perturbadores, não resolvidos, né? Se o indivíduo narcisista aprendeu quando criança, eu devo aprender a ser inteligente, olha bem, e impressionante para as outras pessoas, para ganhar o amor dos meus pais, então, mesmo ele pequeno, ele vai tentar parecer inteligente para trazer à tona a todos aquilo, mesmo que essa parte emocional tenha ocorrido numa relação disfuncional com os pais. Então, gente, o indivíduo é constrangido a parecer impressionante o tempo todo para manter essa defesa ativada, né, numa reativação dos sentimentos de abandono e numa falta de amor na primeira infância. Então, por essas razões, é provável que o tratamento do narcisismo com MDR envolva traumas precoces de omissão, onde a indiferença dos pais em relação à criança pode influenciar a criança a se tornar quase perfeitamente uma réplica exata do que o pai precisa. Dessa forma, a necessidade de conexão da criança pode ser parcialmente satisfeita. Então, isso não quer dizer que o narcisismo seja inteiramente causado pela difícil experiência inicial, né? Pode ser um traço de personalidade que foi desenvolvido e é relacionado a muitos fatores, né? Então, o que a gente pode fazer? Quais são os desafios que a gente tem para trabalhar com MDR, com o cliente narcísico, né? O terapeuta que trata um narcisismo, uma pessoa narcísica, para ele pode ser desafiador administrar as reações emocionais negativas e contratransferenciais em relação aos clientes que evitam fobicamente deixar o terapeuta importar e ter uma reação automática de culpar os outros sempre que encontram frustrações na vida. Então, é muito comum um cliente narcísico chegar e tentar fazer esse movimento. Então, nós temos que estar muito atentos, né? Então, esses clientes podem dizer coisas que colocam o terapeuta na defensiva. Por exemplo, por que você tem tanta certeza de que pode me ajudar? Ele vai o tempo inteiro questionar você, ele vai o tempo inteiro dizer que o que você faz não é suficiente para ajudá-lo. Eu tive 2 pais narcísicos que me procuraram ajuda. Os filhos deixaram de encontrar com eles. Os dois tinham 2 filhos e os filhos deixaram de encontrar com eles. Eles são pacientes da clínica que eu trabalho e eles tiveram a orientação de procurar uma ajuda. Por quê? Porque eles tinham comportamentos tão disfuncionais, né?
Eles dizem que o problema deles é que as outras pessoas não agem como deveria. Como é que o MDR pode ajudar nisso? É lógico que não pode, doutora Lúcia. Né? E a gente sabe que o buraco é muito mais embaixo, né? O terapeuta vai iniciar uma conversa sobre um monte de coisas a serem escolhidas, mas sem deixar que esse pai narcísico faça um movimento de denegrir a imagem dele como terapeuta. Isso é importantíssimo, né? A gente pode ver o narcisismo encoberto, né? Quando as pessoas trazem traumas muito grandes, os traços narcisistas são evidentes, podem ser em dificuldade, facilmente identificados, mas as imagens ficam encobertas, porque muitas vezes essa pessoa faz um movimento muito, como eu poderia dizer, disfuncional sob o ponto de vista de se mostrar, né? Então, essas pessoas atraem a atenção e a admiração do terapeuta, dizendo assim, desempenhando um papel que ele acha que o clínico vai, nossa, esse pai é o máximo, e não é, né? Então, eles podem apresentar bastante problemas na relação terapêutica quando o terapeuta adentra esse mundo interno dele, né? Então, isso é muito importante, né? A postura consciente que a Francine Shapiro orienta como um pré-requisito, né, para acessar e processar uma memória, não costuma estar presente nos traços de transtornos de personalidade, onde as rupturas precoces de apego acontecem e elas não permitem um plano mais intenso se desenvolver, né? Ou muitas vezes, quando o paciente, por causa dessa idealização mútua, estiver relutante em revelar as falhas pessoais. É muito comum um paciente narcísico, principalmente um pai narcísico, ele revelar as falhas dele como pai. Aí eu faço uma coisa bem interessante. Eu digo assim, olha, todos os pais, antes de chegarem aqui no meu consultório, eles podem errar bastante, porque ninguém aprende a ser pai e mãe. Ninguém aprende a como desenvolver o papel parental, mas a partir de agora eu vou te ajudar a ter comportamentos diferentes, né? Então, quando a gente trata com pais narcísicos, é bem difícil eles conseguirem fazer aquele exercício das 10 memórias positivas e 10 memórias negativas. Por quê? Porque eles podem não conseguir se espelhar no eu idealizado dele mesmo. Então, ele não vai conseguir traçar essa trajetória dos aspectos positivos e negativos, né? O que a gente pode fazer? A gente pode observar que os clientes que têm tendências narcisistas, eles possuem estruturas mentais defensivas muito ativadas e que são ativadas rapidamente e automaticamente em resposta a qualquer ameaça ao falso eu idealizado. Então, na nossa prática, é importante que a gente comece a olhar o nosso paciente narcísico, vendo que ele tem problemas conflitantes com outras pessoas de forma realista e identificar a própria contribuição para esses problemas. Em vez disso, eles muitas vezes tendem a culpar os outros rapidamente, automaticamente, e proteger a imagem dele. O tratamento com os pais narcisistas é muito demorado, tá? Paciente narcisista tende a rotular os outros como narcisista, assumindo o lugar de vítima. Com certeza, homem. Eu falei sobre isso nesse instante, né? Por quê? Porque quando ele rotula o outro como narcisista, ele tem uma sensação de alívio muito grande, né? Então, devido à complexidade dessa personalidade narcísica, é importante que a gente faça uma fragmentação da estrutura disfuncional da personalidade, que a Dolores Mosqueira traz pra gente isso maravilhosamente bem, num protocolo que ela chama, eu tenho um livro dela aqui, né? Ela faz esse movimento muito bem na abordagem progressiva,
E a gente pode fazer essa estruturação de uma maneira diferente, sempre tentando começar de fora para dentro, né? Porque os traços narcisistas podem ser uma consequência de um autoconceito distorcido e excessivamente idealizado, né? Que por sua vez pode trazer coisas muito grandes para o paciente. Então, na hora que a gente vai tratar, a gente não pode entrar no emaranhado do paciente. Então, o que o tratamento precisa ter, né, desses pais e mães narcisistas? Uma ressonância ativa com a autodefinição do cliente, né? A gente precisa observar como o cliente percebe o problema que ele tem, engendrar autorreflexão do cliente durante a fase de preparação, principalmente fazendo uma psicoeducação, tá? Identificar os desvios e becos sem saídas possíveis da terapia, né, que podem ativar uma superativação de defesa, tá? Identificar e tratar experiências centrais de desengajamento precoce, negligência e trauma que podem ter sido inicialmente encobertos pelas defesas, não tenha dúvida disso. Isso diz a Dolores Mosqueira, tá? Identificar e corrigir com empatia as distorções na percepção do terapeuta pelo cliente e evitar as reações de contratransferência não terapêuticas que podem ser originadas no terapeuta, né? Então a gente precisa estar muito atento a isso. Eu vou falar rapidamente sobre as fases, as coisas mais importantes da terapia MDR. O MDR, para quem não sabe, é uma abordagem terapêutica que é muito eficaz no tratamento de traumas e estresse pós-traumático, né? É muito eficaz, eu digo, porque eu trabalho com isso há 17 anos e eu tenho ajudado muitas pessoas, inclusive personalidades narcisistas, pais e mães, porque eu trabalho muito com essa população. Então, no MDR a gente tem um protocolo de 8 fases que eu vou pincelar para vocês essas fases, né? Na história clínica é importante a gente estabelecer uma forte conexão terapêutica, né? Por meio de uma compreensão empática, repetida, você trazer para o paciente aquela noção de que o meu terapeuta realmente me entende, né? Seu filho tem problema, mas você precisa se ajudar para ajudar o seu filho. Então, esse caminho ele é muito bom, né? Eu acho que isso é bastante. Olha, Thelma, eu tô aqui e tô ao vivo, não caí não, tá? Então, a gente quer que o papel do terapeuta seja ajudar o cliente, né, com essa parte mais Oi, pessoal. A Thelma tá dizendo que caiu. Só coloca pra mim aí se caiu ou se eu ainda tô aqui. Porque aqui eu tô ao vivo. Pra mim não caiu, não. Então, gente, essa ainda tá quase na hora de terminar, mas não terminou ainda não. Então, é importante a gente discutir, né, as noções de superioridade e de direito do cliente. É muito importante que o terapeuta use palavras mais sensíveis à vulnerabilidade e às defesas de autoidealização, de modo que a gente garanta que os sentimentos de vergonha ou de ataque não surjam. Essa é uma orientação da Dolores Mosqueira, tá? O fato do self superior do cliente, né? Como dizia Winnicott, lá atrás, embora pareça forte e robusto, é tipicamente frágil. É um fino verniz que cobre sentimentos de vazio e muitas vezes com enormes dúvidas sobre si mesmo. Isto é uma frase do Winnicott, né? A personalidade do pai narcisista é um fino verniz que cobre sentimentos de vazio e muitas vezes enormes dúvidas de si mesmo. Olha que coisa profunda. E é isso mesmo que a gente vê. O cliente pode ser rude, provocando assim várias situações difíceis durante a história clínica. Nas sessões iniciais é melhor que o terapeuta
evite responder essas grosserias, porque elas vão acontecer, ou interpretações premaduras, ou não desistam do paciente. Porque quando a gente desiste, nós ficamos com uma sensação de incompetência, tá? Em alguns casos, tem ataques verbais, como teve no meu caso. Você não desiste do paciente, mas não deixe que o paciente te desrespeite. Isso eu digo que é bastante importante. O cliente pode surpreender terapeuticamente com essa resiliência do terapeuta. Né? A partir do momento que a gente faz o jogo de cintura dentro das sessões e não confronta ele, você vai adquirindo a confiança e você vai, de uma certa forma, conseguindo estabelecer uma relação terapêutica. Né? Os clientes não se beneficiarão da terapia se desistirem. Então, os terapeutas devem estar alerta para os perigos de confrontar o comportamento de atuação muito cedo. A gente não deve fazer isso. A Wendy Behar fala isso, que a gente só deve começar a confrontar na hora que o nosso paciente já tem uma relação terapêutica mais saudável. Aí a gente vai para a fase 2. Essa fase 2 da terapia MDR é a fase de preparação. É uma frase extremamente importante. O clínico deve evitar formular frases. O clínico precisa fazer intervenções psicoeducativas. A fase de preparação precisa ser longa e o paciente vai tirando as camadas defensivas presentes. Isso orienta Dolores Mosqueira nos clientes que apresentam os traços narcísicos. A psicoeducação é muitas vezes muito útil para descrever, prestem bem atenção, como é que as defesas podem se desenvolver como uma adaptação ao ambiente infantil difícil. As defesas são explicadas como uma tentativa de ajudar a si mesmo e não como uma falha ou uma falha pessoal. Então isso é importante a gente estar muito atento. Os traumas iniciais a gente identifica, mas dada a fragilidade da estrutura inicial da personalidade do cliente, geralmente não é uma boa ideia a gente começar pelos piores episódios ou reprocessamentos do trauma, porque há muitas paredes a serem derrubadas. Isso também fala a Dolores Mosqueira, que é a minha grande ídola, né? Eu amo a Dolores do coração, porque ela é um gênio, né? E ela é uma mulher que trabalha muito em prol de trabalhar com de ajudar essas pessoas mais comprometidas. Então, a psicoeducação, ela é extremamente importante e é capaz de fazer o cliente pensar de maneira diferente sobre a sua situação. Na fase 3, muitas vezes durante a avaliação, que é a fase 3 da terapia MDR, a gente pode ter vários problemas com a população narcísica, porque os clientes com estilo narcísico, eles não gostam de ser solicitados a avaliar suas experiências e muito menos a numerar as suas experiências quando a gente utiliza a validade da crença positiva e a escala de distúrbio do paciente. Então, eles têm bastante dificuldade, né? Então, a gente tem que ir muito devagar e também tentando mostrar o quanto é importante a gente montar aquele perfil do ICES, né? Que são os alvos, a imagem, as crenças positivas e negativas, as emoções e as sensações corporais. Na fase de sensibilização, que é a fase 4, os terapeutas têm que ter em mente que, de acordo com o modelo de processamento adaptativo de informação, a gente vai ter, sim, que fazer as estimulações bilaterais. Nós temos alguns recursos para utilizar protocolos específicos. Se o paciente não está bem preparado, eu vou usar um protocolo de dessensibilização. Se o paciente já está bem preparado, eu posso começar a fazer reprocessamento, começando pelas experiências mais leves que a pessoa viveu, ok? Na fase 5, como eu falei para vocês, o paciente pode ter dificuldade de achar uma crença positiva, porque eles pensam erroneamente
que eles precisam ser convencidos dessa crença. Olha que loucura isso, né? Em alguns casos pode ser complicado, mas a gente tem que fazer a tentativa e fazer a instalação da crença positiva. Na fase 6, parece haver menos variação do protocolo padrão. Alguns clientes narcísicos aprenderam a dissociar as sensações corporais e essas podem estar mais disponíveis para a consciência depois das fases anteriores. Então, é muito comum você conseguir fazer isso de uma maneira mais elaborada, tá? No fechamento, é muito melhor você deixar um alvo incompleto e terminar uma sessão com encerramento adequado, né? Porque alguns alvos, principalmente aqueles de memórias de autoidealização, podem precisar de mais de uma sessão. Então, isso vai ser bem importante, né? Então, é importante a gente dar todas as insígnias da fase de fechamento incompleto e completo, e na reavaliação a gente sabe que os clientes que inicialmente apresentam traços narcísicos podem precisar de tempo e sessões adicionais para consolidar os novos entendimentos obtidos durante as sessões. Então, dentro de uma sessão, os clientes podem ser capazes de desenvolver uma compreensão clara, mas ele não faz a internalização dessa compreensão. Então, a gente pode levar mais tempo. Entretanto, entre as sessões, eles podem retornar às formas defensivas de se relacionar com os outros. Então, a gente tem que orientar isso quando a gente fizer o fechamento das sessões, né? Eu passei bastante do horário, mas nós conseguimos finalizar. Eu vou somente falar rapidamente do tratamento com os filhos de pais narcisistas, né? E mães narcisistas. Esses filhos, eles precisam ser psicoeducados no sentido do que eles estão vivendo. E eu nunca faço o tratamento do filho sem que a mãe sem que eu esteja fazendo um trabalho com a mãe ou com o pai também. Porque não adianta você tratar o filho, principalmente se for criança, se esses pais não forem orientados. Então a gente faz um movimento dentro da terapia de EMDR muito similar ao protocolo padrão com criança, evidenciando os traumas mais fortes que essa criança sofreu até ali, e a gente vai reprocessando. Se a criança é pequena, a gente pode utilizar o protocolo de histórias. Se a criança é um pouco maior e tem uma compreensão maior do quanto essa relação está patológica, a gente vai mostrar para ele que existe um caminho para a gente melhorar aquela relação. O mais importante é a gente acreditar que pode ajudar essa família de um pai e uma mãe narcisista, apesar de que o tratamento com pais e mães narcisistas ser muito difícil, né? O filho precisa aprender a lidar com a mãe e com o pai, com certeza, viu, Valmir? Porque na hora que a gente faz esse trabalho, uma das coisas que a gente orienta é exatamente nesse caminho que o Valmir acabou de falar, né? Para que muitas vezes o filho não entre no emaranhado que esses pais fazem com eles, né? E a gente vai, eu vou passar, Ieda, o nome dos filmes lá no... Quando eu colocar a live no meu Instagram da Equilíbrio Mente e Corpo, onde vocês estão assistindo, eu vou colocar o nome de alguns filmes para vocês assistirem, tá bom? E vou colocar também o livro da Wendy Berrari, que ela tem um livro, mas está em inglês, né, que é fantástico, que ela fala de mães narcisistas. E vocês também podem adquirir o livro da minha querida amiga Silvia Malamud, que também trabalha com o espectro narcisista, né? E ela tem um livro que chama-se Sequestradores de Almas. Eu também vou colocar agora quando eu finalizar a live, né? Então, é mais ou menos esse o recado que eu gostaria de dar para vocês, né? Para nós, terapeutas, fazermos uma reflexão do que podemos fazer para ajudar essas crianças, adolescentes e adultos que vivem uma relação narcisista com seus pais e que não se apercebem disso, que é o pior, né? Então, nós temos alguns caminhos e o EMDR é extremamente
indicado para o tratamento tanto do filho que vive uma relação narcisista com seus pais ou com a sua mãe, e do próprio narcísico, que, obviamente, por ser um transtorno de personalidade, ele muitas vezes não procura uma ajuda, né? Só quando ele está dentro de um contexto mais grave, tá? Então eu vou deixar para vocês esse material aí no meu Instagram, e semana que vem tem mais, tá bom? Adoro estar aqui com vocês. Muito obrigada a todos que assistiram e aos que vão assistir ainda, que tem muita gente que pelo horário não conseguiu entrar, tá? Um beijo no coração de todos, tá? E até semana que vem. Um beijão.